Opa, fazer um vídeo. Este vídeo vou falar sobre medo. O que é medo? Vou falar que só existe, vou explicar uma crônica sobre o medo. Só existe um medo básico. Todos os outros medos são consequência de um medo, o principal medo. Os medos são consequência do medo. É o medo de perder, você tem medo de morrer, você tem medo de... Mas o medo é sempre o mesmo. Você só tem medo de perder. E o estranho é que as pessoas têm medo de perder justamente aquelas... elas têm medo, os medos de perder são justamente aquelas que estão sem a posse de si mesma. Aquelas pessoas que estão cientes delas mesmas não têm medo. Então, na realidade, presta atenção, na realidade, você não tem medo de nada a perder. É que você pensa que tem algo. E as pessoas têm medo, na verdade, elas têm medo da vida. Elas têm medo da vida porque a vida, na verdade, a vida das pessoas, no conceito delas, é que elas têm medo de enlouquecer. E elas confundem isso aí com o medo. Quem tem medo de morrer, por exemplo? Nunca cruzei com ninguém que tivesse esse medo. Eu nunca cruzei com ninguém que tivesse. Mas quase todo mundo, presta atenção, mas quase todo mundo tem medo da vida. Você não tem medo da morte porque você nunca morreu, mas da vida você tem medo. Então, o que você tem que fazer? Se você descartar o medo da morte, você também vai perder o medo da vida, de perder a vida. Aí você só vai ter a ganhar. Então, se um dia a morte virá e tudo bem. Não como uma inimiga. Se você apreciar a morte, se você apreciar a vida, você vai apreciar a morte. Se você apreciar a morte, você vai apreciar a vida. Por exemplo, a vida, o que é a vida? A vida é morte. Todo dia está morrendo alguma coisa. Se você não observar que todo dia está morrendo alguma coisa, tudo está se passando, e tudo que se passou morreu, isso é a vida. Com o medo de apreciar alguma coisa, você perde a vida. Aí a vida fica como se fosse morta. Ela fica morta. Se você não sabe que tem esse medo, simplesmente você fica com medo dele. Então você tem que ter consciência. O que é consciência? É ciência, ciência pura. Ciência com percepção de tudo. Ciência com percepção é o medo. De medo, aí você percebe que o medo é uma coisa que você está pensando. Na verdade, não tem nada além do seu pensamento. Aí vem aquele medo especial de um objeto definitivo. Um objeto definido. Aqueles objetos que você define, que não tem razão para existir. Isso é algo que realmente assusta, entendeu? Se você consegue encontrar uma razão, a mente fica satisfeita. Se você encontrar uma razão para esse medo, explicação serve para te tranquilizar, tudo. Depois que tem uma explicação racional, você fica satisfeito. Você percebeu? Alguém te explica alguma coisa, você fica satisfeito. Até uma explicação idiota é melhor do que nada para isso. Aí você se agarra nela. Esse é um medo de uma coisa que você não estava ciente. Que, se você prestar atenção, nada existe. É que você acredita que existia. É por causa desse medo que você não põe a mão no fogo. É por causa desse medo que você dirige o seu carro. Não dirige, às vezes, o seu carro. Você não faz nada. Mas quando alguém te explica, você ficando livre, você vai fazer tudo. O que significa? Você não vai... É por causa desse medo que você não vai sair da frente de um caminhão. Não vai sair, você vai sair porque tem medo. Então, na verdade, o medo te protege. É que você dá nome para o medo, isso seria uma atenção. Então você troca a atenção por atenção por nome medo. Já observou? Você está andando na rua, você está com atenção, você desvia de tudo que é perigoso no seu conceito, que o outro não acha que não é. Então você vai ver que é uma ilusão sua.
Uma criança atravessa uma rua sem olhar para nenhum lado. Às vezes ela é atropelada, mas ela não tem o medo. Mas ela também não tem a consciência. Então, quando você tem a consciência, dá a impressão que você está com medo. Não, você está consciente do perigo. Aí você tendo consciência do perigo, você pode atravessar a rua, que não precisa de medo. Então todos os medos precisam de consciência. Consciências para que não tenha medo. Sua vida é preciosa e você tem que proteger. O medo é uma coisa inteligente. É que você troca a consciência por nome de medo. Na verdade, o medo não existe. Só os idiotas que não têm medo, ou seja, só os idiotas que não têm consciência. Só os imbecis que não têm consciência. Por isso que os idiotas gostam de ser protegidos. Todo idiota gosta de proteção, entendeu? Você pode fazer qualquer coisa para ele. O medo que pode ficar até anormal, ficar patológico. Aí se você faz alguma coisa, ele perde o medo. Ou seja, se você dá consciência para ele, então no fundo é tudo medo. Todo medo é falta de consciência de que o medo é uma coisa que você não tinha ciência dele. Por isso se dá o nome de consciência. Outra pessoa pode ter medo de viajar por causa dos acidentes. Outra pode ter medo de viajar de carro por causa dos acidentes. Uma terceira pessoa tem um medo de avião. Se você tem esse tipo de medo, ele não é inteligente. Ou seja, você não tem consciência que cada um tem um medo e que um tem um medo que o outro não tem, e o outro tem um medo que o outro não tem. Então no fundo todos não têm consciência. Então do ponto de vista lógico, presta atenção, do ponto de vista lógico, você deve ficar mais longe possível de uma cama. Nunca se aproxima de uma cama. Você já observou que 99% das pessoas morrem em cima de uma cama? Então deveria ter medo da cama. Mas a cama é o lugar mais gostoso do mundo. Quando você tem consciência que a cama não tem nada com isso, o carro não tem nada com isso, e que o problema é interior seu, aí a consciência, que seria a ciência de que o medo não existe, é uma falta de consciência, você passará a viver sem o medo. Ou seja, o medo você sempre viveu sem ele, mas você sempre viveu com ele porque você não tinha a ciência. Então a ciência que é a chave. A consciência é a chave de tudo. Esta foi uma crônica sobre o medo. Se analisa e volta. Isso é crônica. Isso é uma crônica que poderia servir como um vídeo aula, mas é simplesmente uma crônica. Até a próxima crônica.